Olá, gente! Está aberta mais uma vez o nosso podcast Casa do Garay. Um podcast que não é meu, um podcast que não é seu, um podcast que é nosso. Hoje eu estou trazendo aqui duas figuras que são extremamente profissionais e que eu adoro. Mas antes, eu gostaria de agradecer ao jornal DR1 por todo o apoio, por toda a dedicação, né, que ele tem dado ao podcast do Garay desde o início. Hoje chegamos a 3.000 seguidores lá no Instagram. Ah, é pouco 3.000 seguidores? Não é, porque nenhum é comprado. É tudo orgânico, são tudo pessoas que têm acompanhado nosso trabalho, nosso crescimento, tá curtindo, tá compartilhando, tá dando like. Então, muitíssimo obrigado pela moral que vocês estão nos dando. Também aqui no YouTube, a gente está num crescimento incrível e vamos continuar trazendo profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento a cada semana que passa, ok? Queria também agradecer a todo o apoio do gigante da colina do Aerotal, que me presenteou com esse copo lindo do meu time do coração, que é o time Vasco da Gama. Então é isso, a barreira vai virar baile e hoje o podcast Casa do Garay vai virar baile aqui. Queria mandar um beijo aí para Natália, um abraço para o Daniel e também para o Lucas. Muitíssimo obrigado. Sigam eles nas redes sociais, @giganteaerotal_. E eu acho que vocês já viram aqui que a gente está de casa nova. Hoje eu estou no meu sonho de consumo, que é o estúdio de podcast Seu Pod, que eles arrebentam. Um beijo para toda a equipe do estúdio Seu Pod e sigam ele também lá nas redes sociais, que é o @seupod.cast, ok? Agora sim, vamos abrir, escancarar a porta da Casa do Garay com essas duas figuras ilustres aqui, competentes, mais alto gabarito, mais alta qualidade. Um já é sócio do programa, Alexandre Rebelo, fotógrafo, e também o Luiz Med, que está estreando aqui, que é diretor de fotografia e youtuber. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Casa do Garay. Sensacional, tô adorando estar aqui de novo, obrigado mesmo. Tô adorando o espaço novo. Lindo, né? Cara, sensacional, parabéns, tá muito, muito bonito, muito bacana. Pô, que bacana. E vou ficar à vontade que eu tô em casa. A casa é nossa. Com essa cadeira aqui, então, aqui eu já tô em casa. Não é? Aqui eu já tô em casa, aqui eu já tô tranquilo. E Luiz, bem-vindo aqui, obrigado pelo convite. Pô, obrigado pelo convite dos dois, né? Achei incrível aqui o seu pod e pode ter certeza que eu vou trazer meus clientes para gravar aqui também. Isso pode ter certeza. Aí, tá vendo? É isso aí, é networking. Não é isso? É corrente do bem que eu chamo, né? Então vai ser bom para todo mundo. Luiz, eu vou começar com você, que eu tive lá no grupo do BNI, né, onde o Alexandre, ele faz parte, né, tive o prazer de estar naquele grupo, só também profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade, e coincidentemente era o dia da sua apresentação, eu estava de olho em você, você fez uma amostra do teu vídeo que você tinha feito, eu adorei a qualidade, e uma das coisas que me chamou muita atenção foi quando você falou assim, o meu sonho é um dia chegar no Oscar. Gente, eu achei isso de uma sensibilidade, sabe? E você é uma pessoa nova, né? E com tanta vontade de vencer. Fala um pouco desse amor que você tem por essa profissão e como tudo começou. Então, é uma história bem engraçada, porque na verdade eu queria ser engenheiro civil. Pode não parecer, mas eu queria ser engenheiro civil. Eu adorava desenhar, adorava matemática, física. E aí, só que desde os 12 anos, um primo meu, André Luiz, inclusive, ele foi uma figura muito fundamental na minha vida, porque ele me apresentou o Photoshop quando eu tinha 12 anos. Então, com 12 anos, já comecei a fazer montagem em casa. Aos 13 anos, a gente começou a replicar efeitos de Chaves e de Chapolin em casa, fazendo capa invisível, fazendo clone. Isso com 13 anos, naquela época que nem existia YouTube direito. Né? YouTube ainda nem existia tutorial. E aí, quando eu cheguei aos meus 16 anos, uma tia minha me trouxe um trabalho, comecei a ganhar dinheiro trabalhando com isso em casa. E aí eu falei, cara, que ser engenheiro civil, que eu quero trabalhar com isso, vou trabalhar em casa, vou estar mais perto da minha família, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer produções de vídeos e eu comecei a ver emoção no olhar das pessoas, aquilo ali começou a me encantar mais ainda, né? Tanto que teve um amigo meu que eu mostrei um vídeo de casamento na época que eu ainda fazia casamento, que ele falou, cara, eu nem queria casar, agora depois de ver esse vídeo dá vontade de casar. Sensacional. Então eu gosto de mexer com a emoção das pessoas.
E esse ano, há uns meses atrás, eu descobri o porquê eu gosto de tirar a emoção dessas pessoas. Porque a primeira vez que eu fiz uma produção de um filme, que é um curta-metragem que foi exibido em vários países, inclusive Colômbia, Uruguai e Portugal, quando eu fiz esse curta-metragem e mostrei pro meu pai, eu vi um brilho nos olhos do meu pai, e meu pai falando de uma forma que aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, cara, eu quero ver isso nas pessoas. E meu pai foi um dos maiores incentivadores em questão motivacional do meu trabalho. Então, inclusive, ele é falecido, então eu devo isso a ele, a todo o apoio que ele me deu, entendeu? Foi referência, né? Vou falar uma assim, referência. Né? Ele pode não ter sido aquele apoio financeiro, como geralmente o pessoal vê como figura de pai. Quem foi meu apoio financeiro foi minha mãe. E minha mãe queria que eu fosse servidor público. Entendo toda a história dela de família, que é todo mundo professor, é todo mundo servidor público. Mas meu pai me fez acreditar no meu sonho e minha mãe me deu o suporte financeiro. Então, se não fosse eles, eu não seria ninguém. Eu não estaria nem aqui. Olha que legal. Eu teria já desistido e teria virado engenheiro civil, outra coisa que eu não queria. Eu acho bacana nessa história porque eu tenho 3 filhos, né? E tá vindo o 4º agora, para minha surpresa aí. Tá vindo o 4º filho. E para todos os meus filhos, quando eles perguntavam assim para mim, poxa, pai, o que eu vou ser quando crescer? E a minha resposta sempre foi, você vai ser o que você quiser, né? Porque eu acho que quando a gente faz aquilo com amor, né? Não tem jeito, você vai prosperar. Porque o trabalho, ele passa a ser uma diversão, vamos falar assim, né? Você fazer o que você ama, eu acho que é a melhor coisa do mundo. E eu entendo muito bem, também, eu sou um pouco mais velho do que você, e lá atrás o meu pai e minha mãe também queriam que eu prestasse concurso para ser servidor público por causa da instabilidade, né? Eles pensavam muito assim, na estabilidade de ser servidor público, mas você fazer o que você ama não tem preço, né, Luiz? Sim, não tem preço mesmo. Eu falo que assim, cada projeto que eu faço é uma sensação nova. Eu, inclusive, tenho um case recente que eu fui gravar vídeo de uma concessionária da Mercedes lá em Nova Iguaçu, a Rio Diesel, que os sócios, os dois donos da empresa são filhos do fundador. A empresa tem 65 anos, só como concessionária Mercedes, só que já tinham mais tempo antes como Guanabara Diesel. E aí, quando eu fui fazer a entrevista lá, um dos irmãos queriam gravar, o outro não quis, estava com a agenda e tal. Mas depois que ele viu o resultado da primeira versão que eu fiz, ele falou, chama o Luiz que eu preciso fazer o testemunho. E aí a gente fez uma nova gravação só para inserir as falas dele. Então eu gosto justamente de fazer isso. Pegar e tocar o coração das pessoas. Seja para rir, seja para chorar. Muitas das vezes eu gosto de fazer tirar lágrima de pessoas. Você é malzinho, né? Eu pego lá dentro do coração. Esse daqui foi um que se emocionou com o vídeo dele que eu fiz. Não, desculpa te interromper, Alexandre, mas você me mostrou um vídeo seu que você está falando do seu trabalho e que foi gravado, né, pelo Luiz Med. Sim. Ele quando falou de você, Luiz, ele falou, cara, esse cara ele é um gênio, ele é sensacional. E ele te admira muito. Apesar da gente em off ficar se zoando o tempo todo, eu gosto da admiração que ele tem por você e vice-versa. E ele me mostrou um vídeo que você fez para ele, que tem um café, tem imagem da cafeteira. Tô falando, eu tô todo arrepiado, porque tudo é um sentimento e você consegue colocar bastante sentimento. Tô arrepiado mesmo, tá? Hoje eu tô meio riado aqui. Tá sensível. Tô sensível total. E você botou um sentimento naquele vídeo que eu achei incrível, assim, cara. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Eu, inclusive, eu tenho muita sinergia com ele, porque foto e vídeo andam muito juntos. Geralmente, quando vai num evento corporativo, o pessoal pede os dois juntos, né? E a gente tem uma parceria de sempre que quando tem um cliente que pode passar para o outro, a gente sempre indica um ao outro. E o trabalho que ele faz com a parte de retratos tem muita sinergia com o que eu gosto de fazer. Porque, assim, eu faço o vídeo tentando tirar a essência daquele cliente e botando no vídeo. Então, eu quero pegar a essência. Quando eu fiz o projeto dele, eu falei, já tá tudo aqui na minha cabeça, deixa eu fazer. Eu botei o café em certos nuances, porque ele é louco por café. Ele me fez, ele estragou e ajudou ao mesmo tempo. Porque assim, eu antigamente eu tomava pilão, beleza, tomava com açúcar. Ele me fez odiar pilão. Eu não posso ir na padaria da esquina tomar, eu tenho que ir numa cafeteria porque a padaria da esquina faz café e pilão. Olha nada contra pilão, desculpa, mas eu te mostrei que café é especial, cara.
Nada contra o pilão. Não, Entendeu? Não, e eu vou falar aqui, aproveitando o gancho, né, que ontem foi um dia de glória para mim, um dia de graça para mim, porque a Vitória, minha mulher, ela queria muito fazer fotos corporativas e o Alexandre, ele me surpreendeu muito. Não Sim. que eu tivesse desconfiado em algum momento da competência dele, jamais. Mas o modo dele começar, dar início ao trabalho, através de entrevistas que nós fizemos. Cara, a última entrevista que ele fez com a minha mulher, que eu estou sempre presente, né? Demorou ali umas 3 horas, cara. E isso daí eu tô te falando de 9 à meia-noite, sabe? E o cara com o maior gás, com o maior respeito, fazendo as perguntas. Eu vou dar um spoiler aqui, né? Até o grupo musical que ela gosta de ouvir, que ela gosta de Dub Dogs, e ontem, até chegar à finalização de um processo, né? Ele com as fotos, com todo carinho, viu que ela estava um pouco tensa, ele descontraindo, com a câmera na mão, falando coisas, arrancou os sorrisos dela naturais. Então, tudo é uma técnica e eu acho que o bacana do profissionalismo é você usar a técnica de uma maneira natural que faz aquela técnica não virar técnica, né? Mas eu fui diretor de teatro há muitos anos, eu sei que aquilo ali é uma técnica muito bem aplicada e, cara, eu tiro o meu chapéu arrepiado novamente, emocionado com tanta competência que você fez aquele trabalho com a Vitória e ainda tirou umas fotos nossas ali. Vai lá, Robson, abraça ela, beija ela, faz o que você quiser aí. E ela grávida, eu botei a mão na barriga dela, a gente veio tão emocionado para casa que eu queria te parabenizar, tô muito emocionado e te agradecer pelo dia de ontem. Cara, obrigado. Olha só, tem muita coisa ali, né? Eu tive... Bob Wolferson ele diz o seguinte, eu não sei se é exatamente dele a frase, mas ele diz que o retrato segue a arte, segue a natureza de um encontro. Se o encontro for bom, o retrato vai sair bom. Se não for, não vai. E para mim esse cara era um mestre. Ele às vezes tinha 5 minutos para fazer uma foto, uma saída de um show, uma coisa assim. O meu trabalho não é como o trabalho dele. Ele trabalhava para revistas, ele trabalhava para matérias e ele tinha que... Cara, ele tinha que tirar, às vezes, leite de pedra. Como eu trabalho para profissionais, eu prezo muito por isso. Eu tenho que conseguir conversar com essa pessoa, porque eu tenho que tentar criar uma conexão com ela. Sim. Aí eu consigo, através dessa conexão, gerar uma confiança e conseguir dirigir ela em estúdio. Aí eu consigo, às vezes, um sorriso mais genuíno, uma cara séria mais genuína, às vezes um riso. Eu tenho uma diferença entre sorriso e riso, né? Um sorriso é uma coisa mais leve, um riso é uma coisa já mais maior. espontânea, né? E eu gosto muito de trabalhar, entregar variações de expressões que vão atender a construção da imagem para a marca pessoal que aquele profissional quer fazer. Que bacana. E você minimiza muito a margem de erro no teu trabalho, porque nessa entrevista que eu achei o máximo, né, você pegou várias referências de atores, de atrizes, de expressões. Então a pessoa, você foi muito preparado, porque aquilo que você buscou, você levou em formato de foto. Eu achei aquilo genial. E a pessoa que está ali fotografando, que é a tua cliente, vamos chamar assim, ela já sabe mais ou menos as poses que ela tem que fazer, ensaio em casa, tudo mais. A Vitória ontem foi meio caminho andado, porque ela já era, né, modelo, né? A experiência dela ajudou muito. Ajuda muito, né? Ajudou muito. Você já pegou alguma cliente assim que não tinha... Ontem tudo bem, ela já era modelo fotográfica e também de passarela. Mas você já pegou uma pessoa que você teve que começar do início a soltar ela até chegar onde você queria? Como é que foi essa experiência? Cara, é aquela coisa. Mais de um. Em geral, eu calculo que a primeira hora e meia, às vezes fico 3 horas, 5 horas, já fiquei 8 horas em estúdio. Eu calculo que a primeira hora eu tenho a maquiagem e depois a pessoa começar a se soltar ali. E sempre começa travado. É difícil a pessoa... É muito raro, muito difícil a pessoa chegar, não, vamos lá. A Vitória foi... porque ela foi modelo. Então, esse lado mais profissional dela veio à tona e ajudou muito. Mas no grande geral, a pessoa está travada,
Por isso que eu gosto de conversar uma vez, duas, mostrar as referências que eu busquei. Tem todo esse processo. Que a pessoa já me viu uma vez, duas, tá vendo o que eu tô querendo fazer. Pega uma intimidade, né? Eu começo a criar conexão com essa pessoa. Então ela não me estranha no estúdio. E aí tem aquela coisa, eu não mostro as primeiras fotos. Em geral, eu faço a primeira rodada, soltou, vamos começar agora? Né? Tipo, rodamos o circuitinho. Já viu como é que é? E se tem alguma foto boa, aí eu mostro. Porque invariavelmente, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. A gente só olha defeito e eu também sou assim. Eu detesto... O vídeo do Luiz, ele teve que me convencer. Eu não queria fazer. Tem uma história muito engraçada em relação a essas fotos dele, né? Eu já fiz 2 sessões e estou indo para a 3ª sessão com ele agora. A primeira foi uma sessão de imediato que eu tava entrando no grupo de negócio e falei, cara, preciso de uma foto adequada. E eu, como fotógrafo, é difícil às vezes fazer uma câmera e controlar a luz tudo sozinho. E é legal também ter uma perspectiva de outra pessoa. Claro, uma direção, vamos falar assim, né? E eu trabalho hoje em dia mais com fotografia puxando para essa parte do vídeo. Então eu falei, Alexandre, vamos fazer já aqui um trabalho? Aí ele foi lá na minha casa para me atender, assim, em cima da hora. E ele conseguiu fazer uma coisa que até me emocionou. Eu fiz até um testemunho uma vez para ele, que basicamente eu sempre tive muito problema com autoestima. Então eu não sorria nas fotos porque eu tinha dente muito mais torto. Eu cheguei a fazer um tratamento já. Mas eu tinha o dente muito mais torto e eu não sorria nas fotos. Entendi. Ele conseguiu arrancar. Sorria se defendendo, vamos falar assim, né? Eu sorria... meio sorriso. Aquele sorriso de raiva. Tanto que no meu Instagram, a maioria das fotos é assim, é sorrindo meio de boca. Ele conseguiu, assim, numa pequena sessão de fotos lá em casa, arrancar um sorriso com os dentes. Sorriso largo. E eu gostei da foto. Ele fala algumas coisas em estúdio que você entra na história e você vai abraçando a ideia. Total. Você passa a ser quem você é na realidade. E você acabou quebrando um paradigma que tinha um sorriso horrível. Sim. E quando você viu o teu sorriso verdadeiro numa foto ali, você... Cara, isso é besteira na minha cabeça. Olha que bacana, cara. Não, é surreal passar por essa experiência. Você passou ontem, eu passei outra vez também. E é uma experiência que é única, porque... Você começa a ver como se você fosse o protagonista da sua vida naquele momento ali. Sim. É outra perspectiva. Mas aí, obrigado, porque a ideia é exatamente essa. É você se olhar e falar assim, pô, eu queria ser esse cara aí. Eu tenho... Tá no vídeo, abre o vídeo dele isso. É um cara que eu fotografei, um dos primeiros caras, o Augusto Falcão, eu sou muito grato a ele até hoje, porque o projeto dele me fez ver... Primeiro foi um projeto diferente, um cara de gráfica, né? Eu tenho fotografado advogados, tem dentista, aí de repente vem um cara de gráfica. Falei, cara... O que eu vou fazer com esse cara? a gráfica dele foi fundada pelo avô. Uau. Na década de 40, com tipo móvel ainda. Então, quer dizer, ele é a 3ª geração. Ele tinha muita coisa para falar. Teve uma hora que eu parei e falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente para ele. E aí a gente fez tudo em cima de CMYK, que é ciano, magenta, amarelo e o K-Color, que é o preto, que é o sistema de cores básico de gráfica. Né? Propus a ideia para ele, conversei, mostrei, falei, cara, em cada uma dessas cores a gente vai fazer umas palavras-chave, vai juntar em grupos, cada um desses grupos vai estar ligado a uma dessas cores. Você vai estar com uma roupa, com uma atitude é como se fossem 4 projetos dentro de um, mas que falam muito entre si. Da tua história, falam entre si, falam da tua família. Beleza. Esse cara um tempo depois falou, Alexandre, a foto que você fez, as fotos principais, as fotos mais de autoridade, que a gente usou o preto, né? Eu vejo ali o cara que eu quero ser, o profissional que eu quero ser. Cara, a minha melhor versão. E abre o vídeo. O vídeo que ele fez, eu liguei pra ele, cara, você falou essa parada pra mim no telefone uma vez... Eu tô fazendo um vídeo com um cara maluco que eu não tô querendo fazer não tô querendo fazer o vídeo, mas ele tá me convencendo e eu lembrei disso. Você me permite? Ele, pô, pode usar, irmão. Inclusive, essa história do vídeo é engraçado porque a apresentação dele era numa terça. Na quinta-feira eu falei, pô, vamos fazer. Ele, não, cara, todo inseguro. Não queria. Que ele não queria participar. Ele tinha uma dificuldade de aparecer na frente da câmera. E aí, geralmente, a pessoa que trabalha com... Eu desenvolvi isso. Se fosse antigamente, eu estaria muito nervoso aqui. Hoje em dia, eu tento trabalhar isso.
Ele tava muito nervoso. Eu falei, Alexandre, confia em mim. Como foi? eu confiei que você fizesse minhas fotos. Aí ele falou, porra. Aí tu mexeu no brilho. Cretino. Cretino. Não, que frase maravilhosa. Cretino. Que frase maravilhosa. Cretino. Eu me lembro de Alexandre, no outro estúdio, né, que eu gravava, e ele sentou do meu lado. Apavorado. Apavorado, mas não parecia na entrevista, né? Não parecia mesmo. Ele falou muito tranquilo e tudo mais. E no final, na hora do abraço, ele tava tão suado que eu falei, Alexandre, você tá com calor? Ele, Robson, eu tô muito nervoso, mas com uma calma. Eu falei, então você tá com a pressão baixa, você tá pra desmaiar, porque assim, a gente morreu de rir. E hoje eu tô vendo outra pessoa aqui na minha frente. Muito nervoso. Né? E é tão bacana quando a gente consegue isso, né? Passar essa tranquilidade pro nosso cliente ou pro nosso convidado, vamos botar. Comigo são os convidados que eu sempre bato um papo antes, sempre tomo um café, sempre falo como vai ser, e no final eles saem apaixonados, porque garai é isso, é conquistador. E eu acho que todos nós aqui somos garais, porque a gente acaba conquistando, né? Ou no meu caso, meus convidados e vocês, os clientes de vocês, não é isso, Luiz? Eu vejo que assim, a gente tem muita sinergia porque da mesma forma que ele pega aquele profissional e entende como ele quer se projetar através da foto, eu vejo como aquela pessoa quer se comunicar com o público dela de acordo com a história que ela tem. Certo. Né? Eu trago muito essa questão de linguagem de cinema e até câmera de cinema para dentro do vídeo. Então, a gente tem isso. A gente vê como aquele cliente quer se comunicar. Outra coisa que a gente vê muito sinergia, a gente tenta deixar ele mais à vontade para trazer a naturalidade. Ele traz essa forma descontraída, às vezes com uns quitutes dentro, umas comidas de acordo com o que o cliente gosta, um café especial, aí... entra essa questão de não gostar mais de pilão. Ontem eu tive tudo isso. Porque ele falou assim, você quer chocolate ou não sei o quê? Tinha as cápsulas. Aí eu falei, eu quero chocolate. Pra mim era um suco, aquele ali tava numa caixa diferente. Ele me tira uma cápsula, bota aqui, bota pra fazer, toma. Eu falei, é muito chique esse Alexandre Rebelo. Eu falei pra ele, eu vou adotar isso lá no meu podcast, tá, Alexandre? Nossa, é legal. Mas sabe quem me ensinou a coisa do café? Isso também ajuda. Tem um cara chamado Pedro Camargo, que acho que é uma das maiores autoridades de neuromarketing para a América Latina. E eu fiz uma formação com ele, né? E teve um dia que ele falou disso. Quer deixar um clima bom? Chegou o seu cliente, chegou a pessoa com quem você precisa conversar, deixa ela chegar, conversa, deixa ela acalmar. Às vezes ela está chegando atrasada. Se ambientar, deixa né? ela se ambientar naquele lugar. Tá ok, tá tranquilo? Passa um café, faz um café. Ela não precisa tomar o café. O simples cheiro do café... Já bota ali em casa, né? Remete casa, cria né? memória e bem-estar. Isso aí. É por isso que eu faço o café lá. Eu gosto de café, eu gosto de café especial. Eu realmente gosto. E eu comecei a adotar nas sessões para isso. Para criar um clima que a pessoa... fique mais à vontade. Aí eu consigo ter fotos de autoridade dela, fotos dela sorrindo, dela rindo, consigo... Você conquistou a confiança dela, você vai tirar o melhor dela ali. Eu consigo ter aquela pessoa ali e gerar imagens bacanas para ela. É confiança, né, Alexandre? É confiança, né? Eu já me sinto tão íntimo teu, porque ontem eu te dei um abraço de amigo que você falou, caraca, que isso, tua esposa aí. Porque eu sou assim, cara, eu me entrego pra pessoa. Você, cara, acho que o Rob, sei lá, tá meio estranho, me abraçou de uma maneira diferente. Nunca. Mas você tira isso da pessoa, sabe? É essa intimidade. É o que eu brinco, né? Que o Jô Soares, ele falava que ele entrava na nossa casa sem pedir permissão. E a gente tinha tanta intimidade com ele, eu nunca vi o Jô Soares, né, ao vivo, mas se eu visse ele em vida, eu ia abraçar ele. Sim. Porque você cria essa intimidade. Estou fazendo essa analogia só para você saber o que eu sinto por você. Tá? Inclusive, essa sensação é estranha mesmo, porque teve uma situação que aconteceu na época que eu trabalhava com o Lucas, que um dos caras que trabalhava com o Felipe Neto, ele, de tanto aparecer, ter essa figura meio amigável, uma criança no meio da rua começou a abraçar ele, brincar com ele, fazer... Eu falei, tipo, tu conhece ele? Não, é só um fã. É porque... Começa a ter... Esse rapaz trabalhava com o Lucas Neto, ele brincava com essa criança todo dia pela televisão. Não era nem com o Lucas, esse era o do Felipe. Ah, do Felipe Neto? Então ele brincava com ele todos os dias na televisão. Sim. Então já era amigo dele ali. Sim. Quando ele viu, ele, oi, tá me conhecendo não? A gente não dá boa noite pro William Bonner, por exemplo? Boa noite. Boa noite. Toda avó fazia isso. Não é?
Eu achava isso, assim, breguíssimo. Eu fiquei velho e também comecei a dar boa noite. Então, quer dizer, a gente começa a fazer coisa, a gente tá vendo, cara, acho que tô ficando velho mesmo. Acho não tô. Ô Luiz, falar um pouquinho com você agora. Eu falo muito de emoção, né? Em passar emoção. A foto, ela passa muito emoção e o vídeo, ele passa muito emoção. Vou fazer uma analogia, que eu adoro analogia. É como se fosse eu atuar em um teatro e eu atuar numa rádio. Eu fui diretor de teatro e ator de teatro, professor também, e já fui locutor de uma rádio. Então, assim, é completamente diferente porque no teatro eu estou usando o meu corpo, os meus gestos para passar essa emoção. Na rádio, eu usava apenas a minha voz. Ok? Totalmente diferente. Na rádio, muito mais difícil você passar emoção. Na foto e no vídeo, né? Na sua opinião, vou fazer a mesma pergunta para ele. Há uma diferença muito grande de você passar essa emoção para quem está assistindo? Sim, na verdade, tem muitos detalhes, a gente até bate muito jogo sobre isso, porque assim, o vídeo, você tem entrega de ação. O vídeo basicamente são fotos em movimento. Sim. Né? O primeiro registro de um princípio de vídeo tem muito ali a questão do Muybridge, que era um fotógrafo que tirou várias fotos para ver se o cavalo, quando ele corria, ele ficava algum tempo sem tocar no chão. Perfeito. Se você bota em sequência, vira tipo um GIF. Né? Então, o vídeo ele tem que trazer ali uma emoção através da voz, de ação e movimento. A foto, ela é mais uma questão de pose. Só que a foto, ela tem uma diferença para o vídeo. O vídeo, às vezes, você pode passar alguns erros despercebidos porque o vídeo é contínuo. A foto você para e fica olhando e você pode achar erro. Então, a foto, ao mesmo tempo que você tem que trabalhar muito bem para não achar esses erros nesses momentos estáticos, o vídeo ele tem essa dificuldade de trazer na ação em si essa emoção. Entendi. No teu ponto de vista, Alexandre, na foto você concorda com ele, né? Ou você tem alguma coisa a mais a acrescentar? Opa, desculpa. Sem problema. Aprendeu, né, garoto? Sensacional. Eu só implico com quem eu gosto, cara. Então, é bem o que ele falou. Eu fiz uma mentoria com o Roberto Secato e eu lembro que uma das primeiras coisas que ele apontou nas fotos que eu mostrava nessa mentoria era a atenção aos detalhes. Ele falou, isso é uma coisa que você vai ter que desenvolver. Ontem você vê que eu sou detalhista. Eu sou bem chato. Como é que tá a roupa? Como é que não tá? Não quer dizer que eu não vá cometer erros. Eu tenho que minimizar ao máximo eles. Posição das mãos. Agora, eu sou muito preocupado com linguagem corporal e expressão. Exatamente. Tem E mãos? Mãos, pés, expressão, ombro, tudo. Eu achei sensacional. Aquele, não, vamos fazer essas mãos aparecerem. A mão some. Faz a diferença, né? Vai fazer diferença, que faz diferença no detalhe. Como é que tá, como é que se ficar estranho, se não fica. Né? E o vídeo você tem a questão da história. A foto você tá... a foto que conta uma história. Ok. Mas você tem ali um quadro. Ponto. A hora que alguém encontra um defeito, é bem o que ele falou. A primeira pode passar. A segunda pessoa olha. A terceira alguém comenta. Pronto. Aquilo ali virou o foco da foto. E o vídeo você tem a história. Você tá ligado no que tá acontecendo. O que aquela pessoa tá fazendo. Pra onde é que ela tá olhando, né? E aí você tem a fala, você tem a música, você tem... É tudo que ambienta para te trazer a emoção. A foto não, a foto é só imagem. É aquilo ali. Você tem aquele frame. Eu comparo a rádio, a foto eu comparo a rádio. Exatamente. É mais você tem a passar voz, essa emoção. você tem né? o tom de voz, o tempo de fala. É muito mais complexo, você não tá vendo. Sim. Entendeu? Não que o vídeo, eu não estou falando que o vídeo ele é mais simples, não, porque até mesmo o menos é mais. Né? Às vezes a pessoa quer botar tanta emoção que fica uma coisa trash. Você concorda comigo? Sim, sim. A edição é exatamente isso. O que entra e o que sai. Mas o vídeo a gente tem o artifício. Por exemplo, a foto, você tem ali aquele momento. Se você fez as fotos, chegou na edição e não tá na expressão que você quer, não tá na mão, já era, vai ter que fazer uma nova foto. O vídeo, a gente tem alguns artifícios, assim, o vídeo ele tem muito mais etapas de produção, que aí é áudio, é a gravação, é o roteiro, a edição, finalização, motion São tantas etapas que dependendo do que você tiver ali de recurso, você pode tampar algum erro. Então, por exemplo, se em algum erro
ele gaguejar, eu consigo cortar aquela gaguejada dele e às vezes botar uma imagem de apoio por cima. Entendi. Ou dar um zoom na imagem para parecer que teve uma troca de câmera. Né? Então a gente tem artifícios para tentar corrigir o erro. A foto, cara, dependendo do que fizer, tem que fotografar de novo. No vídeo, se você reparar, tem uma coisa que eu falo que eu lembro que a gente esqueceu lá. Eu falei, poxa, não, deixa ele não, faz o seguinte, grava e me manda. Pô, grava e me manda. Confia em mim. Gravou de celular, inclusive. Tá legal. Eu peguei e mandei pra ele a frase. Ele inseriu, você vê que tem uma diferença, mas ele jogou justamente numa imagem de apoio. Eu olhei e falei, cara, que isso? Eu aprendi muito a fazer isso. E ficou muito bacana. E ficou muito bacana. Que maneiro, cara. Eu aprendi muito a fazer isso com casamento, porque às vezes nessa troca de câmera não tinha alguém filmando. Aí eu pegava uma imagem que não tinha nada a ver, botava ali, ó, aqui dá pra tampar esse buraco. É o famoso tampar buraco. E esse vídeo já me ajudou a fechar projeto, o vídeo dele. Já me ajudou a fechar. Porque eu mando o link e a pessoa, cara, vamos conversar. Falando inclusive em projeto, quando ele fez a minha sessão de fotos, tem essa questão dele ver como a pessoa quer se projetar. Eu joguei um desafio pra ele, cara, então, eu quero me projetar como empresário e como youtuber. Aí o desafio tá contigo. Agora é contigo. Que são duas personalidades diferentes. E foi bem legal esse projeto. Foi, a gente ficou quase 8 horas fotografando, mas ficou um bom tempo a gente resolvendo até ir pro estúdio. E muita coisa que a gente teve que resolver lá. Que a gente, cara, como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou fazer essa ideia aqui? Que algumas ideias a gente riscou no papel. Tem uma foto dele, eu vou te mandar, que ele tá com uma lâmpada aqui, a lâmpada tá acesa, né? Legal, então o fio vai passar por aqui e o resto, não, então a gente tem que botar para cá, para vir para outro lado, cara, eu quero o mínimo de fio, eu quero o mínimo de Photoshop nisso, entendeu? Eu uso Photoshop para tratar pele, para deixar a foto legal. Vou emagrecer, vou engordar, vou deixar o olho azul, eu não faço, eu não gosto de fazer isso. E no caso eu falei, cara... Eu joguei esse desafio pra ele, preciso fazer a foto com a lâmpada. É uma das que ele queria. Eu falei, cara, como é que a gente vai... E, cara, foi ele sentado, eu, minha namorada, e acho que até o dono do estúdio, o Mário, a gente tava prendendo tudo aqui, passando por um lado, vindo pela camisa para ter um mínimo de coisa ali. E deu certo, ficou legal, ficou bem bacana. Como aquela foto que também eu quis... como eu faço clone no meu canal, né? Eu quis fazer uma foto minha sentado ali, nessa mesma coisa da lâmpada, e o outro Luiz abraçando aquele Luiz. Eu falei, relaxa que a gente vai fazer. A gente vai conseguir. Não, cara, tripé, aí a Adélia ficou lá, depois trocou com ele para ter um ponto de referência de um olhar pro outro e tal, e a gente conseguiu fazer, ficou legal. Tem um monte de foto ainda desse projeto, porque eu falei, cara, eu vou te entregando isso... aos poucos, porque... Foram mais de... O meu projeto teve mais de 300 fotos para poder selecionar. Uau! O meu foi da seleção. Da seleção. Foi uma seleção do que geral, eu não lembro o número, mas, cara... Muito mais do que a maioria dos projetos que eu faço. Olha que bacana. Eu fiz alguns períodos de faculdade de cinema aqui na Estácio na Tom Jobim, na Barra da Tijuca. E eu tinha um professor de câmera, que era o Ronaldo, e ele falava que a luz mais perfeita, porque tem muito disso, né? Tanto o diretor de fotografia como o fotógrafo, ele vai muito pela luz, né? A luz é tudo, né? E ele falou que uma luz perfeita é de uma determinada hora do nascer do sol. Ainda existe isso? Golden Hour. Chamam de a hora dourada, que é onde o raio solar está incidindo de uma forma no planeta que ele vem muito amarelado. E é muito bonito, realmente. É muito bonito. Você pega isso também no final da tarde. Você também pega essa no mesma sol se pondo, né? Essa mesma incidência. Fica uma coisa sensacional. Olha, que bacana, gente. Essas coisas, inclusive, eu tive um professor na faculdade que ele trazia, explicando algumas coisas de fotografia através da física, que depois eu comecei a implementar isso, inclusive, até no meu canal, que quando você conhece um pouco mais como funciona a física, você vai fazer o seu trabalho muito melhor. Teve até uma vez um ensaio que eu fui fazer, que, cara, pesquisei no YouTube, pesquisei no Google, pesquisei em livro de fotografia, em nenhum lugar me ensinava como fazer aquela iluminação que eu queria fazer. Uma iluminação específica, era para um ensaio mais artístico. E aí alguma coisa na minha consciência falou, pega teu livro de cabeceira. Eu tinha um livro de física, eu peguei,
botei na parte sobre luz, eu falei, caraca, tá aqui. Tá aí, a resposta tá aí. A resposta tava no livro de física e não tinha na internet. Tem algumas coisinhas, algumas técnicas. Ele também usava uma moedinha de 5 centavos numa câmera. Ele falou, a única moeda que quebra o galho, nesse caso, é a moeda de 5 centavos. Cara, umas coisas assim muito doidas que a pessoa tem que realmente... Eu falo que abaixo de Deus e da saúde, o conhecimento é a nossa maior riqueza, né? Que ninguém mais tira de você. Ô Luiz, eu vou agora te comparar com um gato, não fica todo, obrigado. Né? Mas eu sei que 2 vidas tuas já foi pra cocô, e se você fosse realmente um gato, você só teria 5 vidas, porque tem 2 aí, você trabalhando, que você escapou, né, bonito da morte. Me fala um pouco sobre essas histórias. Vou contar das 2 na ordem do que aconteceu. Okay. Na época que eu trabalhava ainda no canal do Lucas Neto, que eu dirigi o canal, produzia, eu co-criei o canal dele, né? Teve uma gravação que a gente foi fazer num parque de diversão infantil. Então é como se fosse uma cidade em miniatura. Uhum. E aí tinha um caminhão de bombeiro, tinha várias coisas, carro da polícia. E aí tinha um caminhão de bombeiros para criança que a gente entrou para gravar, ele estava dirigindo, eu estava na caçamba do lado de trás, filmando. E aí a cidade é toda um pouco mais rebaixada. Eu já tenho 1,86 m, eu sou um pouquinho baixo, entendeu? E aí eu já tava com muito cagaço de estar ali, porque tinha as estruturas de passarela, né? E eu tava assim, abaixado. Aí numa dessa, não esquece de filmar a cidade. Ele falou isso aí na hora, eu me desliguei, eu tava na câmera ali, às vezes a gente filmando se desliga. Eu fui lá e fiquei reto, e eu fui filmando. Passou, eu tenho esse vídeo ainda, tá? Com essa cena. Passou, sei lá, uns 10 segundos depois do que eu levantei. Pum, pum. Cara, eu vi tudo em câmera lenta. Eu bati a testa no drywall, eu quebrei o drywall com a testa. Caramba! E fiquei a 2 centímetros de acertar uma viga de aço. E a sorte minha ali naquele momento, porque assim, o carro do bombeiro, a altura era mais ou menos na altura do peito. Uhum. Só que eu tava na frente. Se eu tivesse atrás, meu pescoço tinha feito assim. Meu Deus. A sorte que a porrada me jogou no chão do caminhão. E aí, pô, foi maior desespero. É muito engraçado, porque eu me lembro de tudo muito em câmera lenta. Tipo, chamando o Rony, maior desespero, mas não aconteceu nada. Só fiz um corte aqui, fiquei um pouquinho mais pancada das ideias. Sempre fui. Tem sequela até hoje. E, cara, foi muito engraçado, porque naquela hora ali eu comecei a falar, cara, eu preciso tomar mais cuidado. Né? Porque às vezes é uma coisa assim, aí a gente fala, filmar e fotografar é fácil, mas às vezes a gente se coloca em risco sem saber. Exatamente. E teve uma outra vez que foi depois da pandemia, quando eu tava... O primeiro trabalho que eu voltei depois da pandemia, em agosto, fui gravar um clipe na Praia do Recreio. Sabe que não é uma praia calma, né? É uma praia um pouquinho mais turbulenta. Sim. Eu tava com esse meu ex-sócio, que ele tava um pouco fora de forma, já tinha seus 50 e poucos anos, não queria correr na areia. Aí quem ficou pra correr? Você. Garotão, claro, claro. Correr com o Roninho, corre pra lá, pra cá. 2 horas gravando naquele sol incessante correndo. Parei de gravar ali, agora tem que gravar com o GoPro na água. Beleza, eu tava cansado com as pernas, mas eu pensei, pô, é água, meu peso vai ficar mais leve. Beleza. Entrei junto com a cantora, fomos gravando. Quando eu fui olhar pra trás, chegou a produtora musical nadando. Falou, gente, vocês estão muito longe. Quando eu fui ver, a praia longe pra caramba. Ou seja, a maré foi puxando a gente. A gente entrou numa vala. Eu puxei a cantora, que ela não sabia nadar direito, eu tava acompanhando ela. Puxei ela, entreguei pra produtora. No que eu puxei ela era um pouco mais pesada que eu fui. E tu foi... Trocaram, né? Trocamos. Elas conseguiram sair, eu fiquei uns 20 minutos na água. E, cara, foi uma sensação que eu vi toda a minha vida passando da minha cabeça. E naquele dia, inclusive, eu tava brigado com essa minha ex-esposa, né? E a gente tinha brigado, a gente tava sem se falar uns 2 dias. E eu falei, caralho, eu vou morrer, vou gerar um trauma na cabeça dela, que a gente não se entendeu. Aí já passou toda a minha vida, Foram 20 minutos de desespero, porque ninguém vinha, tipo, não tinha bombeiro na praia. Foi uma sensação horrível mesmo, não aconselho pra ninguém. Aí depois de 20 minutos apareceu um surfista que foi lá, me ajudou, depois apareceu o bombeiro logo em sequência. Mas não aconselho pra ninguém, porque... Uau, eu já passei perrengue. Inclusive, na época, eu perdi a minha aliança dessa minha ex-esposa na água. E a mãe já levou. Aí que a briga se concretizou mesmo, né? O legal é que o cara quase morre e ele tá preocupado no trauma que ele vai gerar. E não em se salvar, né? Como é que eu saio daqui? Ele no meio de afogamento, minha aliança caiu, ele, não, agora eu vou mergulhar. Eu vou morrer e vou gerar um trauma. Mas eu tenho que morrer com a aliança. Tá louco, eu já tô brigado, pô. Aliança, né? Eu brigando com a aliança, já tá difícil, imagina sem ela, né?
Alexandre, já passou perrengue, assim, em estúdio, que você, caraca, coisas que tu não esperava e aconteceu, e como você saiu de uma situação dessa? Não, nenhum perrengue que eu lembre que eu arrisquei a vida. Nada assim, não. Eu acho que o mais perrengue que eu passei, que eu falei, cara, agora eu não sei o que vai acontecer, foi na foto, né, de uma cliente que eu tava fotografando, que eu esqueci a fonte do notebook. Ai. E deu pra ir até o final, mas no final já tava lá o computador. Olha a bateria, olha a bateria. E eu assim, vamos lá, gente. Porque foi ontem isso, inclusive. Eu assim, caramba, que legal que veio até aqui a bateria, caraca. Que eu tava cabeado, né? Então tava indo tudo direto pro computador e a Nikon, ela não... Pelo menos o modelo que eu tenho, ela não grava no cartão. Né? Ou é o cartão ou é o computador, né? E aí, quando eu li, eu falei, putz. E ontem você falou isso com a gente, ó, se tiver que tirar alguma foto, vambora, e o computador ali, né? Vai acabar a bateria. Eu, putz, grila. Porque tem muito disso, né? Que nem você falou e que você já filmou casamento. Eu não sei se você já fotografou casamento, mas eu já conheço histórias de fotógrafos esqueceu de botar aquele rolo de filme, fotografou o casamento todo e no final não tinha um rolo de filme ali. A gente chama isso de... Na parte da filmagem a gente chama suicídio. de hack invertido. Ah, tá. Pra mim era suicídio. O cara tá se suicidando. Como é que vai fazer pra fazer o cara voltar de novo pra igreja? Aquela emoção, perdeu as fotos. E aí, sim, cara? Que loucura. Sim. Não é, Alexandre? Assim, eu fui em casamento como segundo fotógrafo de um colega meu. E ali, assim, quando eu entrei, eu demorei muito para fotografar. Meu pai foi fotógrafo, meu irmão estudou fotografia há 20 anos. Eu namorei uma fotógrafa. E em todas essas coisas eu não queria saber de fotografia. E hoje digo que fotografia sempre esteve em volta de mim. Eu não tô me dando bem com esse microfone hoje, mas tudo bem. Eu tô vendo, mas você está bem. Vamos entender com ele. Ela sempre esteve circulando na minha vida, sempre esteve em volta, mas eu corria dela. Né? Quando eu desisti, ela... E aí, vamos agora? Tá convencido que sou eu? Sou sua última opção, vamos lá? Muita besteira, tô consertando muita besteira na vida e a fotografia estamos aqui, cara, vambora, né? A gente já podia estar, né? Me tenta. Me tenta, que às vezes sou, né, a solução aí do seu problema. E eu comecei a fazer muita coisa mesmo, me meti em muita coisa. Mas não lembro assim de um perrengue, de uma coisa. Lembro dessas pequenas situações. Uma vez eu saí pra fotografar e esqueci os cartões. Aí. É tipo, esqueci o rolo de filme. Não, exatamente. Né? Eu falei, legal. É o play invertido, né? O hack invertido. O hack invertido. Né? Adorei. Eu tava com a minha atual namorada, a gente tava mais no início do namoro. Ela, agora? Eu falei, agora vamos dar uma volta, eu vou carregar esse equipamento aqui, eu vou fazer exercício. Eu trouxe a câmera pra passear, ela tá adorando. Mas o cartão ficou em casa, a gente... Vamos passear, porque não tem mais nada pra fazer aqui. Caramba. São tantas coisas que a gente acaba levando pra fotografar ou filmar que tem que estar com checklist ali, nem que seja mental. Sim. Você parar e pensar, porque eu tenho TDAH, então já tenho a tendência a esquecer as coisas. Só que eu gero algumas formas de eu tentar controlar isso, e o checklist também é uma dessas coisas. Mas quando eu passava por um problema desse, eu sempre tinha alguém em casa, sei lá, uma esposa, uma mãe. Eu sempre tinha alguém ali que eu falava, pô, manda tal coisa ali agora com Uber Moto, essas coisas sempre facilita, né? Mas é perrengue que às vezes é uma pecinha ali que às vezes... É fundamental. É fundamental, sim. Mas não vai impedir. No meu caso, não era tipo assim um HD. Às vezes foi, sei lá, um elásticozinho, né? Que é para prender a lente pro motor do foco não fazer a lente sambar. Entendi. É o que faz ele agarrar ali. Sim. E, inclusive, foi numa sessão deles que, como eu fico trocando de equipamento de acordo com a demanda do cliente, esse velcrozinho ficou em casa. Eu falei, Alexandre, você tem um elástico aí? Porque eu não ia pedir um Uber Moto por causa de um claro. velcro. Ali eu tenho elástico aqui. Eu peguei elástico e fiz com elástico. A gente deu o jeito. E tem muito isso de fazer gambiarra também. Né? O Alexandre tirou o rabo de cavalo dele, o elástico deu. Opa. Olha, bacana. Eu sempre brincava assim, às vezes eu ia pro futebol e teve uma vez que o garoto que levava sempre a bola esqueceu de levar a bola. Eu falei, meu irmão, você vem pro futebol, esquecer a bola, a mesma coisa que você ir pro hotel, esquecer a tua mulher. Porra, pelo amor de Deus, não pode, caraca. Né?
Luiz Med, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava conversando ontem lá em off, né? Eu fiquei com isso na cabeça. E você trabalhou com o Lucas Neto, você meio que, desde o início ali da carreira dele, você idealizou muita coisa, dirigiu. Me conta um pouco sobre essa experiência. Então, foi uma experiência que, assim, às vezes as pessoas falam, se você pudesse voltar no passado, mudaria alguma coisa. Cara, eu não mudaria nada. Porque tudo que eu passei... Porque assim, se eu fosse mudar alguma coisa do meu passado, ia interferir em todo o resto. Né? Por exemplo, o meu tio que faleceu quando eu tinha 15 anos, isso, inclusive, o Luiz Med é em homenagem a ele, que é a Med Produções, é em homenagem a esse meu tio. Que bacana. Eu não teria como voltar no tempo e fazer isso, porque se eu fizesse essa mudança no tempo, tentar ajudar e salvar meu tio, né? Eu talvez não tivesse tomado vários rumos da minha vida. Né? Então, assim, que ele foi muita inspiração para minha vida, ele, meu pai. E dentro disso, o que acontece? Eu queria ser engenheiro civil. Acabei indo para esse ramo do audiovisual. Quando eu comecei a trabalhar com o Lucas, eu já trabalhava há um tempo com isso. E ele falou, cara, eu tô querendo fazer um canal aqui. A gente ia começar primeiro como uma agência de publicidade. Tanto que o primeiro vídeo que a gente fez foi uma campanha de 1º de abril, né, sobre camisinha. E depois a gente foi vendo, não, vamos voltar mais para esse conteúdo de vlog. E a gente foi direcionando esse conteúdo até chegar no público infantil. Mas é uma coisa que até eu falo para as pessoas. Quando você vai desenvolver seu conteúdo para o YouTube, você tem que fazer uma coisa que você gostaria de assistir. Então, pensa no que você gosta de assistir, de produzir e faça. E faça sem esperar, sem achar que o resultado vai vir amanhã. O dele, a gente demorou... Começamos em 2014 e o resultado de verdade começou a surgir com dinheiro, rolando dinheiro bom... De 2016 para 2017. 2017 foi quando ele fez a banheira de Nutella. Então, demorou 2-3 anos para ele começar a emplacar. E foi uma experiência, assim, incrível, da gente conhecer melhor sobre o YouTube, conhecer melhor sobre esse universo de influência. É uma experiência única. Que bacana, cara. Porque, assim, hoje a internet... a que manda em tudo, né? Sim. Hoje a internet você quer divulgar. Antigamente, na minha época ali, que eu falo que eu vivi um grande divisor de águas, né? Que a gente viveu numa época que para você ligar para alguém tinha que ter uma ficha aí por orelhão, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. E para você divulgar, tu tinha que panfletar. Sim. Né? Ainda tinha esse termo, né? Fazer os panfletos e tudo mais. Era por aí. E não só você, como diretor de fotografia ou videomaker, várias funções que você exerce, é muito importante para quem está querendo se lançar na internet. E a fotografia também é uma delas, porque o Alexandre, ele faz um trabalho, né, Alexandre, de fotografia corporativa, e hoje, para a pessoa mostrar credibilidade através de uma foto é muito importante, né? Uma boa foto ali para passar essa credibilidade. Sim, né? Sim. Eu costumo falar para alguns clientes o seguinte: já entrou em uma banca de jornal? Eu já, Você várias. entra em uma banca de jornal? Várias. Todas as revistas estão disputando a sua atenção. Sim. Então, se você não tem uma capa bacana, ou você está procurando alguma coisa muito específica que você está acostumado a comprar, ou você vai dar uma olhada. Mesmo quando você está procurando, você vai dar uma olhada, ver o que tem. E pode ser que você encontre alguma coisa que você goste. Sim. E aí comece a seguir. Quando você rola uma rede social hoje, que você tem ali um monte de capa de pequenas revistas de uma matéria, de um post, mas que vai te levar para aquele perfil, para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, se você não tem uma capa bacana, pode simplesmente passar ali. E aí, lembra da outra vez que a gente conversou? Alexander Todorov, ele mostrou que a primeira impressão é feita, em alguns casos, né, em 50 milésimos de segundo. É menos de um segundo. Inclusive, você poderia acrescentar, falar um pouco daquele case do Haddad, que inclusive já participou de entrevista. O Rafael com ele. Haddad. Rafael Haddad, hipnólogo, meu amigo. Um abraço pro Rafael Haddad. Inclusive, você tá devendo vir aqui no novo estúdio aqui, no seu pod, hein? Ó, já passaram à tua frente, ó. Tá vendo? Alexandre Rebelo veio pelo Rafael Haddad, que fala muito bem também. Um abraço, Rafael. Rafael Haddad, cara, inclusive, beijo, Haddad. Rafael Haddad foi um dos primeiros que eu fotografei, ainda para testar. Não, e as fotos dele ficaram magníficas. Mudou a vida. Ele falou pra mim. Ele fala isso. As tuas fotos mudou a vida dele. Ele fala isso. E uma vez eu fui conversar com ele. A primeira coisa que ele me mostrou... Ele foi um cara que conseguiu me dar
um print que mostrava o perfil dele no Doctoralia. Ele falou, Alexandre, aqui em 2 meses, eu saí de mais ou menos de 1.000 e poucos cliques quando buscam a minha especialidade no Doctoralia para 3.000 em 2 meses. Caramba. Tá legal, você fez campanha? Isso é um resultado de busca, eu não vou fazer campanha para resultado de busca. Orgânico. Orgânico. Não, eu perguntei, você fez alguma coisa para... Não, cara, isso é um resultado de busca, isso é orgânico. As pessoas estão procurando minha especialidade, estão clicando 3 vezes mais no meu perfil só porque eu mudei a foto. Eu não fiz campanha, eu não fiz nada. Cara, que maneiro. Então, hoje, quando eu apresento o meu trabalho para alguém, que eu faço uma reunião e tal, eu mostro isso. Porque é muito difícil ter esse tipo de número com uma foto, ter alguma coisa assim medida. Sim, com certeza. Né, do jeito que ele me mostrou. E a outra conversa que eu tive com ele falou, não, cara, eu comecei a me ver diferente. E de vez em quando eu escuto isso. E o mais bacana disso, eu acho que também por isso eu voltei a estudar branding, para ter uma base melhor, entendeu? Até para evoluir meu trabalho, é o senso de propósito que isso está me dando. E a pessoa virar para mim, cara, tu fotografou o meu futuro. Essa imagem que você fez minha está mudando a forma como eu me percebo, como eu estou olhando para mim. E isso está mudando tudo. É quase um trabalho de terapia ali mexendo com a autoestima. Não, total. E quando... Não, mexe muito com a autoestima, Alexandre. É porque você não tá do outro lado. Sim, mas trabalho de terapia. Não, Sim. mas é porque assim, tem aquela questão que eu falei, que eu não sorria para as fotos. E, cara, eu falava isso em terapia e ainda assim não conseguia trabalhar. Ele, numa sessão, ele conseguiu fazer uma coisa que a terapia não me ajudou. Claro, são trabalhos em conjunto. Não estou comparando que os dois são a mesma coisa. Mas quando você vê um resultado magnífico nas fotos, você vê a sua melhor versão através das fotos, você começa a se ver com os outros olhos e ter... Por exemplo, hoje em dia eu me visto assim, me visto melhor. Se você visse o Luiz antes de passar por um processo de fotos com ele, caraca, eu ia falar, cara, esse cara trabalha mesmo? Esse cara é profissional? Esse carinha eu não ligava pra essa parte de... Era largado. Assim, né? Me dê valor pelo que eu sou e não pelo que eu aparento ser. Não tem uns negócios desses. Eu falei isso pro meu pai, mas meu pai me deu um sermão. Meu pai é falecido também. Meu pai faleceu 1 ano antes do seu. Sinto muita saudade, minha referência. E às vezes os nossos pais falavam coisas pra gente que a gente é um porre. A gente falava, ai, chato pra caraca. E eles que estavam com a razão. Né? E quando eu falei da frase a minha melhor versão aqui nessa entrevista, é a frase do Haddad que usou pra foto do Alexandre. Incrível. O Augusto mesmo falou isso logo no início do vídeo dele. O Augusto fala sobre isso. Que ele viu a pessoa que ele quer ser. Então é muito isso de quem você quer ser mesmo. Exatamente. Eu costumo dizer que eu tenho antes e depois do meu trabalho por conta desse projeto com o Augusto Falcão. Porque eu tive essa ideia, mostrei para ele e o cara... Primeiro, né, a gente conversou muito sobre a ideia. E ele falou, cara, eu vou comprar, vamos embora. Tem certeza? Porque assim, é muito diferente, mas... eu falei com ele, você tá me dando uma chance de fazer um trabalho absolutamente diferente. Mas e me levou para outros trabalhos. Eu vi uma oportunidade de fazer um trabalho mais criativo e atingir alguns outros profissionais que têm uma veia mais criativa. Né? E o cara falou, cara, Alexandre, vamos, porque tem a ver com o meu trabalho também. Que na verdade, ele é a finalização de um trabalho criativo. E ele, às vezes, tem que apresentar uma outra solução e tem que criar alguma coisa dentro daqueles processos para viabilizar o trabalho que algum designer fez lá atrás. E aí... a gente acertou isso tudo e foi fazer o trabalho dele. De lá para cá eu sempre penso, cara, o que eu posso fazer nesse caso? O que eu posso fazer com esse cliente? Qual é a melhor forma de atender essa pessoa? E exatamente por isso, porque o Haddad me mostrou isso, Alexandre. Tua foto mudou a forma como eu comecei a me perceber. Como Muito eu bom. comecei a me olhar. Tanto que eu falava para Alexandre, se as pessoas te enxergassem como eu te enxergo em relação como profissional, até como ser, apesar dele mandar uns podcasts às vezes pelo WhatsApp, já recebi áudio de 27 minutos dele. Que legal. Uma terapia mesmo, né? Uma terapia. É um terapeuta. Apesar disso tudo, cara, ele tem muito conhecimento e ele consegue olhar nas pessoas, assim como eu gosto de fazer isso, de olhar a pessoa e transmitir a essência dela no vídeo, ele consegue ver a essência daquela pessoa para transformar numa foto. Isso é bom. E assim, mesmo se a pessoa, sei lá, tiver múltipla personalidade, no meu caso que eu tinha esses 2 projetos, o Luiz empresário, que quer ser se portar um Luiz mais sério,
E o Luiz Influencer, que é meio maluco, meio largado, alternativo, pá. sabe? Tanto que tem uma foto nossa que a gente fez, eu falei, Alexandre, posso fazer uma careta aqui? Porque assim, meu apelido é Mad. Então, aí eu fiz assim, eu baguncei meu cabelo e fiz gritando assim, que ficou sensacional a foto. É isso. É a foto natural. Primeiro eu quero te agradecer em minha defesa. Eu quero... A minha tréplica. Eu tô tentando melhorar isso. Não, eu até passei uma mensagem pro WhatsApp para ver se eles colocam 3 pontos. Tem 3 vezes. Tô brincando. Gente, ó, sensacional. Aqui o tempo passa muito rápido. Eu queria ficar com vocês aqui o final de semana inteiro. Fazer uns de 3 horas, cara. Eu conversei aqui, cara, com um terapeuta, Alexandre. Eu conversei aqui com esse meu amigo aqui, esse cara aqui, ó, que tá com a mão gelada aqui, que eu sei que ele ainda tá um pouquinho nervoso, mas que é meu irmão já da vida aqui. Alexandre, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui no nosso podcast. Deixa, por favor, as suas redes sociais para, com certeza, as pessoas que vão estar nos assistindo atrás daquelas câmeras ali, entrar em contato com você e conhecer um pouco desse teu excelente trabalho. Busca Alexandre Rebelo. Alexandre Rebelo Fotografia, ou Alexandre Rebelo Retrato. Vai depender. Eu acho que eu tô conseguindo colocar Alexandre Rebelo Retratos. Né? Mas pegaram o Alexandre Rebelo. Tá lá. E é Rebelo com L só. Não vem com Rebelo com 2 L's, não, hein? É Rebelo e não Rabelo, né? É isso aí. Não é Rabelo, não é Ribeiro. É. Engraçado que eu falo Rebelo. A primeira coisa que penso é Ribeiro. Ah, Alexandre Ribeiro. Ah, não, então é Rabelo. Não, é Rebelo. É com um L só, por favor. É incrível. Né? Só vai na 4ª vez que o meu nome vai certo, mas tudo bem. Alexandre Rebelo, ou vai estar fotografia, ou vai estar retrato. Bacana. Que é o que eu... Então vocês vão achar essa fera lá, busca lá, Alexandre Rebelo, com L só. E Luiz Med, muitíssimo... Luiz com Z, tá? Muitíssimo... Ó, mão fria também, tá nervoso. Eu entrego logo. Luiz Med, muitíssimo obrigado pelo carinho de ter vindo aqui, por ter aceito o meu convite, porque aqui, o Viés do Programa, eu sempre repito aqui para os meus seguidores, né, os nossos agora, que eu sempre trago profissionais gabaritados e qualificados para passar informações importantes e enriquecer o nosso conhecimento. Eu tenho certeza que você é um deles. Obrigado mesmo. Muito obrigado pelo elogio. Fico também lisonjeado de ser convidado. Alexandre, quando falou muito bem de você. E aí, depois que eu conheci, eu falei, cara, eu quero ser amigo. Esse cara da voz bonita aí. Né? Voz de locutor, cara, já vi que trabalhava com áudio, né? Fico lisonjeado pelos elogios e pelo convite também. Agradeço também muito essa conexão que o Alexandre fez. E para me achar nas redes sociais é muito simples. É luiz.med no Instagram, meu perfil ali pessoal. E a minha empresa é Med Producões, que é produções, né? Uhum. Você acha ela no Instagram e acha ela também medproducões.com.br. Maravilha, e já fez o merchan. Lembrando que o Med é M-A-D, hein? E o Luiz é com Z. E o Luiz é com Z. Eu tenho uma história, só para finalizar aqui, eu tenho uma história sensacional. Eu estava na frente de um cliente meu, né, lá na parte de contabilidade, e aí eu fui pegando os dados dele e eu estava cadastrando ele, na realidade. Eu falei, seu nome, ele Luiz com Z. Aí eu botei Luiz com Z. Eu falei, ué, com Z é africano? Ele falou, não, Robson, é Luiz com Z no final. Eu falei, e eu botei com Z. E eu falei, ué, com Z é africano? Como se fosse sobrenome do... Tipo Carol Conká. Tipo Carol Conká, mas todo mundo fala Luiz, eu juro por Deus. E no meu celular tava Luiz com Z. C-U-N-Z-E. Sensacional. Muito maravilhoso. Gente, maravilhoso. Tinha que ser Robson Lima. Todo mundo falou um mico aqui, então fala esse aqui do Luiz com Z. Gente, obrigado mais uma vez. Cara, até a próxima, que eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui. Queria agradecer a vocês também pela moral que vocês estão nos dando. Hoje chegamos a 3.000 seguidores. Ó, começamos agora, 7 meses atrás, sem comprar um seguidor. Tudo orgânico, tudo com a moral, respeito, carinho que vocês estão tendo pelo nosso podcast Casa do Garay, além aqui do YouTube, né, que é o podcast Casa do Garay. A gente está com o mesmo nomezinho em todas as redes sociais, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, no Facebook e também no Spotify. Obrigado pelo carinho, pelo respeito de vocês. Continuem nos assistindo, continuem curtindo, nos acompanhando, que a gente vai trazer muito mais profissionais qualificados e gabaritados aqui para enriquecer o nosso conhecimento. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.